Olá, estamos aqui hoje para trazer assuntos relevantes, né, uma discussão muito importante para o responsável técnico das pessoas jurídicas registradas no nosso conselho. A gente está aqui hoje com o professor Alceu, nosso conselheiro do CREF Nova Paraná, professor Edson, delegado do CREF Paraná e também responsável técnico da Academia Neo Saúde, e com o Carlos, diretor de fiscalização do CREF Nova Paraná. O nosso objetivo hoje é esclarecer sobre a responsabilidade técnica, algo muito importante que vários profissionais de educação física desconhecem. Então é importante a gente trazer essas informações, essas discussões. A gente vai trazer aí muitas perguntas, né, seja para o diretor de fiscalização, seja para o Edson, que é responsável técnico, e seja para o seu, que é nosso conselheiro, né, em Cascavel, né, conselheiro do CREF Nova Paraná, principalmente atuando na cidade de Cascavel. Iniciando, Carlos, pela parte de legislação. O que você considera importante na parte de legislação que o responsável técnico tem que entender, conhecer e trabalhar, né, sem medo? O nosso objetivo é não prejudicar e muito menos colocar medo no trabalho do responsável técnico. Porque tem muita gente que fala assim, mas é tudo isso que tem que fazer, então nem quero ser responsável técnico. Não, na verdade a gente quer facilitar o trabalho do responsável técnico. Exato. É primordial que o responsável técnico entenda o mínimo que a legislação exige dele. Tá? A gente sabe que na prática, no dia a dia, muitas vezes o responsável técnico não tem esse tempo de ler e fazer toda essa escolha de diretriz que vai tomar dentro da empresa que ele é responsável técnico. Por isso que a gente criou esse curso, foi criado esse curso nessa gestão, que é justamente para mostrar para o RT o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Então é uma legislação mínima que é aplicável. Embora a gente tenha a lei federal, a 96.9698, a lei de estágio, 1178 de 2008, tudo isso são legislações que são aplicáveis no dia a dia das academias, das empresas da educação física, mas o RT ele tem uma responsabilidade adicional, que está prevista na resolução do CONFEF 477. Tem um capítulo só sobre responsabilidade técnica, e lá está descrito tudo o que o responsável técnico tem que fazer e que não tem que fazer. Obviamente que no dia a dia, ele não tem muitas vezes tempo de parar e lá ler tudo isso. Então a gente esmiuça isso no curso, e eu até falo isso no curso, eu estou trazendo para vocês aqui pronto, mastigado, porque eu sei que vocês não têm tempo para isso. Então a gente está ali traduzindo o que aquela resolução quer dizer para o RT. Então ali tem muito claramente quais são as atribuições do RT, os deveres que ele tem e também, claro, os seus direitos. Mas fundamentalmente, a parte de legislação mínima aplicável àquela responsabilidade e que é de domínio público. Então, o responsável técnico ele tem que entender o que é a lei de educação física, o que é a lei de estágio, que é o que atinge diretamente ali a atuação dele, e minimamente essa resolução que eu citei, a 477/23 do CONFEF, que fala sobre responsabilidade técnica. E ali ele vai ter alguns bons parâmetros ali para poder desenvolver aquela atividade dele como responsável técnico. Saber quantas empresas ele pode ser RT, qual o horário que ele pode ser RT, como ele deve se portar em situação de estágio, como ele deve se comportar com uma situação onde vem um personal trainer externo para atender um aluno na academia onde ele é responsável técnico. Então, todas essas diretrizes estão todas escritas. Não tem nenhuma coisa que o Conselho de Educação Física do Paraná esteja inventando, criando, sugerindo de novo. Não, isso já está pronto. Já foi posto pela resolução do CONFEF e pelas leis. Então, a gente faz o nosso trabalho do quê? De orientação pedagógico para descaracterizar aquela questão apenas punitiva. Que o Conselho vai apenas para punir e punir. Obviamente que isso vai acontecer quando a gente vai detectar alguma situação irregular. Mas a gente tem uma premissa, né, nessa gestão de poder fazer a parte anterior, trazer primeiro a informação para o profissional, deixar ele orientado, capacitado, entendendo qual é essa atribuição, e aí sim, em possível fiscalização, ele já vai ter toda a argumentação, tudo pronto, todo o embasamento necessário para que ele não possa ser autuado por nenhuma irregularidade na empresa que venha acarretar qualquer penalidade para o responsável técnico. Eu lembro, Carlos, que muitas situações da gente orientar os responsáveis técnicos, eles ficavam com receio de continuar nessa função, até mesmo porque eles não têm domínio da situação, né? Eles não mandam na empresa de uma forma geral. Eles têm lá a responsabilidade técnica. Em algumas situações, a gente sabe que acontece lá o contrato de responsável técnico e muitas vezes o proprietário fala assim, não, só para constar, só preciso da assinatura de um profissional. E, na verdade, a responsabilidade técnica é muito importante, né? E deve ser exercida com todo zelo, né? Mas por isso a gente tem aqui hoje o Edson, né, Edson? O Edson é proprietário de academia Sim. e é o responsável técnico. Então, eu até ia ter uma fala em relação a essa importância, porque uma vez que o proprietário
ter essa noção da importância desse conhecimento, ele vai entender que isso aí é para a segurança dele mesmo, Fundamental. né? Né? É para a segurança dele, dos clientes, né, de maneira geral, e isso, ele sabendo como vai se portar, fica muito mais fácil, né, iniciar algum trâmite nesse sentido. Então, eu venho cobrando bastante isso agora, né, do nosso RT, para que ele saiba bem como agir, quando me solicitar, quando necessário, né? Então, eu vejo como isso para o proprietário, como uma segurança. E é uma questão assim, tipo, você é profissional de educação física e é proprietário, é o administrador, né? Mas às vezes, quando a gente tem um proprietário que é um investidor apenas, ele bem não lembrado, tem verdade. esse zelo, esse cuidado com o RT, É verdade. né? Então ele acaba tratando de maneira, vamos dizer assim, não com tanto zelo, né? Com tanto cuidado. E aí que começa a gerar problemas, né? Para a fiscalização. É nesse ponto, professor, que a resolução ela vem de encontro justamente para atender esse responsável técnico que tem acima dele ali o dono, o gestor da empresa, né? Porque coloca ele como principal responsável perante o conselho. Então, para o conselho, o principal responsável pela empresa é o RT, não o dono. Isso está descrito na resolução. Por isso é fundamental a importância de conhecimento por parte do responsável técnico de todo esse arcabouço legal que ele tem que seguir. E óbvio, a gente sabe, né, que na prática às vezes as coisas não acontecem exatamente como está escrito. E é um paralelo que eu costumo fazer, inclusive por isso o nome do curso é RT na prática, porque a gente busca lá no curso trazer justamente essas questões práticas do dia a dia. Tá, chegou lá o estagiário, o que eu faço? Chegou o personal externo, o que eu faço? O dono está pedindo para eu fazer uma coisa que não está prevista na lei, o que eu faço? São essas questões que a gente vai justamente esclarecer no curso para poder mostrar para o RT que ele tem um caminho a seguir, que ele tem sim uma responsabilidade, mas também, caso seja algo irregular, que ele não tem como regularizar ou como evitar, ele também não pode ser punido justamente porque ele está tentando fazer a coisa certa. Tá? Então a gente mostra nesse curso quais são os caminhos a ser adotados pelo responsável técnico em diversas situações reais, na prática que acontece no dia a dia das academias, das empresas de educação física. E as questões preventivas também, né? Principalmente. Nesse sentido, acho que facilita bastante até para que os outros colaboradores também se engajem ao trabalho e ao objetivo desse profissional aí. Deixa eu perguntar para você, para você, esse tema é importante, faz sentido, pelo que você percebe, conversa com o proprietário de academia, depois eu pergunto para você também, Edson. É de suma importância, do meu ponto de vista. Até já solicitei nosso diretor de fiscalização do início do ano, falei, trabalhar preventivamente, eu acho que é isso, né? Muitas pessoas são penalizadas por desconhecer, né, a lei por completo, e isso acaba acarretando dificuldades, mais trabalho para o fiscal, né? Ele acaba se complicando, de repente até vai levar uma advertência, pode vir a ser multado com uma recorrência, né? Então, a Câmara, né, a qual também eu faço parte, a gente, nos últimos tempos, nos últimos 4, 5 meses, é recorrente muitos problemas de estagiários, né, sem contrato, por exemplo. Né? Chega a ser até ruim, né, você pensar e falar nisso, mas acontece. E, ao meu ver, é falta de conhecimento. Então, quando você se propõe a ser responsável técnico, a gente pensando aí em termos de sociedade, em termos de atendimento ao público, sim, nós temos que capacitar essas pessoas. O Edson, é importante destacar o que o professor Alceu colocou, né? Que a gente precisa levar a informação. O Conselho Regional precisa levar a informação para o seu registrado, seja ele pessoa jurídica ou física, né? Então, esse é um papel que a gente vem assumindo, né? O Carlos está aí para nos ajudar. E desde 2022 a gente vem buscando levar, disseminar informações. Você vê isso como positivo, ou seja, trazer algo que fosse presencial, online, enfim, buscar de todas as formas trazer informação sobre a responsabilidade técnica para os profissionais de educação física. É importante esse tema, não é? Como que você percebe essa recepção pelos profissionais com esse nível de informação?
Olha, eu acredito que é de suma importância, uma vez que um conselho, para que ele tenha sucesso, ele deve ser ativo em todos os segmentos. Ativo, eu digo, em todos os segmentos, principalmente, pode parecer brincadeira isso, mas um dos principais objetivos de um conselho é cuidar das questões técnicas e éticas. Somente isso. E é tão difícil, né, fazer com que os profissionais entendam, compreendam e traga isso para o seu dia a dia, né, que é um dos principais objetivos. Mas é triste que isso não é aceito por uma grande maioria, infelizmente. Mais uma vez eu friso essa questão, que é uma ferramenta para a segurança de toda a estrutura. Com certeza. Né? Nesse sentido, mas eu vejo que é fundamental, presidente. O Carlos, fala um pouco do RT na prática, esse formato que está tendo agora, né? Ou seja, começou e está dando certo, os profissionais estão percebendo, né, que é importante ter acesso a esse conteúdo, a essas informações, como você disse, nada de novidade, mas de uma forma que o profissional consiga entender melhor. Ele não vai precisar ler, não vai precisar, né, se debruçar sobre um texto gigante, mas são coisas que ele vive diariamente no seu ambiente de trabalho. E passa para nós um feedback do que já aconteceu nesses cursos, nesses primeiros cursos que tiveram, e o que a gente pode, inclusive, melhorar. Nós começamos esse ciclo, né, com um curso chamado de RT em Ação, né, até junto com o professor Geraldo, que era o presidente da Câmara de Fiscalização, e agora a gente alterou um pouquinho o formato do curso para o RT na prática, buscando justamente trazer isso, professor, junto com o professor Marcelo, que agora é o novo presidente da Câmara de Fiscalização, a gente trazer um pouquinho mais de prática para esse momento onde o RT vai estar lá conversando com a gente. E é justamente como o professor comentou, a gente tem ali a intenção de trazer essa segurança, essa tranquilidade para o RT. Sim, ele tem bastante responsabilidade, mas são questões que facilmente são entendíveis. Ou seja, a nossa busca ali, professor, é mostrar para ele o caminho a ser adotado, corrigir, às vezes, alguns desvios que precisam ser adequados, mas nada é impossível de ser feito, até porque está muito claro, muito bem escrito, não tem nenhum segredo, a gente não está criando nada novo. A gente está apenas mostrando algo que já existe e dando os caminhos, dando os atalhos, mostrando qual é a tipificação de cada artigo, de cada resolução, para que facilite o trabalho dele. Então a ideia é isso, eu vejo esse curso como um facilitador, onde ele vai dar instrumento, vai dar condição que o RT implemente algumas boas práticas. E nesse sentido, nos últimos 3 cursos que a gente teve um feedback muito interessante, e um deles, inclusive, uma proprietária de academia, entrou em contato com o conselho, me pediu toda a apresentação porque ela vai criar na empresa dela o que ela chamou de PO, de Procedimento Operacional Padrão, POP, um POP. Eu falei, tudo bem, professor, estou à disposição, eu mandei o material inteiro para ela, falou, eu vou montar todo o procedimento e vou te mandar, daí você me dá um ok, eu vou implementar, que são o quê? Procedimentos que o RT vai ter que cumprir em todas as demandas que acontecer na empresa. Essa que eu já citei, estágio, fiscalização, até porque tem troca, controle. Né? Tem troca de colaborador, ele já tem tudo então isso já está tudo ali. pronto. Estágio, quando tem troca de estágio, recém-formado, todo esse processo. Como você disse, né, os documentos norteadores já existem. Já os profissionais têm acesso, seja no site do CREF, seja no site do CONFEF, a resolução, a lei, a legislação está aí, está posta. O que a gente está fazendo é esse formato diferente de levar a informação e já surtiu um efeito positivo. Então, essa questão da proprietária criar esse procedimento operacional padrão para a academia dela ou para a rede de academia dela, surtiu um efeito interessante. E trocou o responsável técnico. Ele vai ter que fazer, vai ter que se adaptar, vai ter que ler. A nossa sugestão é que os responsáveis técnicos sempre leiam as nossas normativas, mas esse formato, então, traz uma ideia diferente de como apresentar o trabalho que o RT tem que fazer. Né? Professor, eu penso que é mais honesto até da parte do conselho a gente entregar isso pronto, porque é muito simples a gente falar, lê lá no site. As pessoas não têm esse tempo de ir lá no site ler. Então, acho que é um trabalho a mais que o conselho está tendo, lógico que é. A condição sine qua non do conselho é fiscalização e registro profissional. Exato. Mas a gente tem que ir além, a gente tem que avançar. Né? A gente tem outros exemplos aí de avanço com parcerias, cursos, convênios, mas esse é um fundamental, porque isso vai de encontro à atividade diária daquele profissional, principalmente, como o professor Alceu bem comentou, a gente tem encontrado alguns responsáveis técnicos sendo punidos, penalizados, sem ao menos saber o motivo. Ou seja, ele, como o professor comentou, ele empresta o nome, usa lá o nome da pessoa como responsável técnico, mas na prática ele não desenvolve nada como responsável.
e aí na hora que acontece uma punição, recai sobre o registro dele. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer sanar. A gente quer ter uma visão um pouco mais humanizada nesse sentido, de trazer para o responsável técnico a informação antes de que aconteça o erro. Ele não pode ser punido mais por algo que ele não sabe. Se ele chegar a ser punido, é justamente porque ele sabia o que estava acontecendo, mas não pode mais ser punido alguém por desconhecimento. Já chegou para mim, não sei se já aconteceu com vocês, mas já chegou uma amiga, professor, preciso falar com você, Gustavo, é o seguinte, fui convidado para ser RT de uma academia, o que você acha? Ok, ótimo, parabéns. Isso denota confiança para o profissional, né? Você vai ter autonomia de trabalho? Como assim? Ó, o proprietário te convidou, certo? Fez um convite, se você for aceitar esse convite, você, em questões técnicas, você tem autoridade. Né? Você tem credibilidade, autoridade e relevância no que você está falando ou fazendo. Ah, mas como assim? Ó, inclusive, você pode receber um valor adicional por ser RT. Ah, mas como que funciona? Quando eu expliquei tudo, a responsabilidade que ela deveria ter, ela se sentiu valorizada. Né? O proprietário valorizou ela já porque convidou. Sim. Quando eu disse quais eram as responsabilidades dela enquanto responsável técnica por uma pessoa jurídica, ela falou, caramba, isso é sério mesmo. Então não é só assinar o papel lá como... Né? Inclusive, só assinar porque tem lá no termo de responsabilidade técnica algumas orientações para o profissional que muitas vezes ele não sabe. Quando ele deixar de ser responsável técnico por uma empresa, por uma pessoa jurídica, ele tem que avisar o conselho que ele não é mais responsável técnico. É isso que acontece, que ele é punido porque ele já saiu da empresa, ocorre uma fiscalização lá e ele acaba sendo punido mesmo estando fora da empresa, mas o nome dele ainda consta como responsável. E quando a gente mostra assim, ó, mas professor, você assinou aqui o termo de responsabilidade. E aqui estava dizendo que agora que você se desligasse dessa função, você tinha a obrigação de avisar o conselho. Porque imagina, como que a gente vai adivinhar que o Alceu não é mais responsável técnico da se ele não avisa, nem a empresa avisa... Eu recebi um certificado lá do RT, eu fiz questão de enquadrar e colocar ali junto com os cursos, né, diplomas, até porque o cliente, ele vê e ele entende que existe um conselho por trás, que existe organização, que existe... Né, credibilidade. Credibilidade em tudo que tem ali. Né? Não é somente abrir um espaço sem ter todo esse suporte. Né? E até aqui, aproveitando a fala, acompanhando tipo, o Alceu nessa luta de estar trazendo esses cursos e certificações para a nossa região, olha, eu não quero aqui causar polêmica nenhuma, mas eu gostaria de saber se outros conselhos também têm essa mesma preocupação, sabe? É que, na verdade, assim, nós queremos... Capacitar. Isso, nós queremos capacitar esse profissional. Isso entra naquela questão técnica mesmo, né? Nós temos que ser técnicos o tempo todo. O tempo todo. E isso é uma coisa assim que é doloroso, por exemplo, para nós que somos da Câmara de Fiscalização. Quando chega uma solicitação de impugnação, que ele foi fiscalizado e ele vai justificar. E ele coloca lá, mas eu não sabia. Cara, você é um profissional, você assumiu, né, toda essa função que o professor falou, e você simplesmente vai falar que não sabia. Sabe? Então, isso dói. Sabe? Isso é ruim para nós, enquanto profissionais. Né? Vou fazer uma analogia com isso com o que o Alceu falou. Quando você se habilita para dirigir um veículo, você passa por aula na autoescola, você tem que conhecer o Código de Trânsito Brasileiro ou o Código Brasileiro de Trânsito. Perfeito. E você não pode falar que não sabia que não podia furar o sinal. O desconhecimento é inexcusável, não serve como... Que isso na nossa profissão, né, quando não é trabalhado isso no curso de graduação, que ele não tem contato com essas questões regulamentares da profissão, que sejam os documentos norteadores, as normativas, ele sai graduado em Educação Física, habilitado a trabalhar sem saber o que tem de responsabilidade. Né? Ah, mas ele fez um juramento, mas ele... Viu? Mas é isso que o Alceu disse. Ele vem e fala para nós lá na Câmara de Julgamento, na Câmara de Fiscalização, viu? Mas eu não sabia. Né?
Professor, isso é bem comum acontecer, até no último curso agora que aconteceu do RT na prática em Ponta Grossa, no final de semana, a gente teve uma questão muito semelhante. A dona de uma empresa estava lá, ela era responsável técnico, e aí conforme eu ia discriminando todas as ações e responsabilidades do RT, eu vi que ela ia anotando, tá? Aí no final Eu sabia. Então, aí no final ela falou, viu, eu tenho algumas perguntas. Ela falou, fez uma lista. Eu falei, mas isso acontecia, porque eram fatos que aconteciam na empresa dela, diários, que daí ela foi esclarecendo. Então, por exemplo, mas se o estagiário está usando a camiseta escrito professor, o que o RT tem que fazer? O cabo está desencapado, o que o RT tem que fazer? Então, todas as questões estão já previamente esclarecidas na resolução. Então, são esses detalhes que a gente vai elencando no curso e aí vai esclarecendo. E quem pode fazer o curso, além do RT? Então, normalmente a gente domina, a gente direciona esse curso para os responsáveis técnicos, mas obviamente que também os donos de empresa, até porque eles são os contratantes dos responsáveis técnicos, também é aberto a eles. E qualquer profissional de educação física habilitado, porque um profissional que às vezes não é hoje RT, mas ele pode vir a ser, ou de uma empresa privada ou até mesmo de um órgão público, como o professor Alceu já foi RT aqui da Prefeitura de Cascavel. Então, ele é aberto a profissionais de educação física, especialmente aos RTs, mas qualquer profissional de educação física ele pode participar. E um detalhe, perguntar para o Alceu, depois o Edson responde também. Vocês acreditam que essa questão da gente fazer, né, esses cursos do RT na prática valoriza a profissão ou não? Com certeza, porque é capacitação, né? Eu vejo que o conselho não precisaria fazer tudo isso que está fazendo. Porém, eu acho que é uma valorização, porque a gente ainda tem um pouco daquela muleta, eu falo que é uma muleta. Pô, nosso conselho é novo. Sim, nosso conselho é novo, mas ele é justo, ele está rodando certinho, de acordo com o Conselho Federal. É ativo. Ele é ativo, nós temos uma boa fiscalização e principalmente, orientação, né? Então, eu vejo que capacitar é sempre. Eu até eu nunca tive esse problema assim de tacar pedra no CREF, né? Eu sempre defendi, porque antes mesmo de iniciar a faculdade, eu já tinha minha carteira de provisionado. Então, eu não precisaria ter feito o curso, né? Porque eu comprovei que eu já atuava na área, enfim. E ainda assim eu vim fazer por quê? Para valorização. E ali a gente aprende o quê? O diploma não vai resolver o teu problema. Você tem que continuar estudando. É sempre. E mais um motivo também para evitar aquela questão que foi falado antes de eu não sabia. Já cai por terra aí. Né? Mas assim, eu vejo, de verdade, e me sinto orgulhoso de estar nesse conselho, né? Conversando com amigos em cursos nos grandes centros, Rio, São Paulo. Eu pergunto o que acontece nesses conselhos. Não é o que acontece aqui. Não é o que acontece aqui. Principalmente no que tange as questões em relação a cursos, a treinamentos, a essas questões importantes de trazer essa importância e relevância do responsável técnico. Por isso que eu me sinto orgulhoso de estar nessa profissão. E junto com o conselho agora. Sim. Carlos, eu queria que você falasse um pouco da fiscalização, porque como a gente sempre falou, né, o conselho tem a função de fiscalizar, registrar o profissional, e tem muita gente que desconhece essa questão da fiscalização, de os números, quantas fiscalizações já ocorreram. A gente tem lá 47 mil registrados, né? Já fiscalizamos mais de 47 mil vezes, mas de fato, né, o profissional não vê isso acontecer. Ele não está em todas as cidades do Paraná. Sim. E tudo mais. Então, eu gostaria que você falasse da evolução da fiscalização e do que você espera com esses cursos de responsabilidade técnica na prática, que melhora a fiscalização, que dê uma fluidez melhor para a fiscalização e o nosso trabalho, né, enquanto fiscalização profissional, seja mais efetivo. Professor, a fiscalização ela tem um papel ali fundamental no que diz respeito a coibir o exercício legal da profissão. Só que a fiscalização ela é totalmente estratégica, técnica. Não é nada feito por achismo, nada inventado, nada criado aleatoriamente, né? Também a gente é pautado por legislação, a gente é auditado pelo TCU, então é nossa obrigação realizar as fiscalizações.
seja elas ativas ou reativas, por denúncias, por rotina, apoios, operações, força-tarefa, envolvendo outros órgãos. Tem parcerias boas aí com o PROCON, Vigilância Sanitária, outros conselhos de classe também que fiscalizamos em conjunto. Então, assim, a fiscalização ela tem um caráter fundamental preventivo com relação à sociedade, ou seja, a gente visa tirar do mercado de trabalho aquelas pessoas que não são habilitadas, que estão trazendo risco à saúde da população, e com isso, consequentemente, abrir vaga para aqueles que são habilitados. Os profissionais de educação física são aquelas pessoas que devem estar lá dando aula e não os não habilitados, respeitando toda a questão de estágio. Inclusive, a gente tem isso como uma premissa, que o estágio é fundamental na formação acadêmica, tá? Não pode ser diferente, mas não pode ultrapassar etapas. Estágio é estágio, atuação profissional é atuação profissional. E isso tem que ser respeitado, então, em fiscalização, a gente busca realmente verificar todas essas questões. E eu sempre comento, fiscalização, ser fiscalizado pelo CREF é muito simples. É muito simples. O CREF vai pedir duas coisas para você: o seu documento e o documento da empresa onde você está. Só isso. A gente vai chegar numa empresa, vai verificar qual é a empresa que está aqui, qual é o CNPJ, cadê o registro da empresa? Está na parede? Pronto. Quem está atuando na área de profissão de educação física? Documento de identificação. Que o CREF hoje tem, inclusive, digital no aplicativo, está no bolso de todo mundo. Verifique, pronto, acabou. É simples. O fiscal não vai ser agressivo, não vai ser ruim, até porque a gente tem um treinamento, uma capacitação constante, né? A gente evoluiu nos últimos 5 anos, fomos o primeiro CREF do Brasil a usar câmeras, bodycam, né? Câmeras corporais, e com isso, então, a gente sanou diversos problemas aí de acusações de lá e de cá. Inclusive, o judiciário já percebeu isso. Então, o judiciário pede para nós as imagens para justamente comprovar a atuação que foi feita. Então, a fiscalização, professor, ela é bastante técnica, é sim rigorosa. Obviamente, se o fiscal detectar alguma situação, ele não vai prevaricar, ele não vai deixar de fazer aquela autuação, mas o trâmite todo administrativo depois compete à Câmara de Fiscalização. Tá? O fiscal não aplica multa a ninguém, o fiscal não interdita nada, ele pode suspender sim a atividade porque não tem um profissional no momento. Inclusive, esse é dever do conselho, é dever do fiscal. Sim. E para isso que ele é treinado e capacitado. E, primariamente, é importante falar, todo fiscal do Conselho de Educação Física é um profissional de Educação Física. Ele é um profissional de Educação Física habilitado, ele fez o concurso, ele tem fé pública e é o dever institucional do Conselho fazer essa fiscalização. E a evolução dos anos para cá, ela vem mostrando isso. Quanto mais a gente aumenta o volume de fiscalização, vai diminuindo o número de ocorrências. Ou seja, uma fiscalização presente, atuante, inibe o ato ilegal, o ato irregular. Então, até vem de encontro com o que essa gestão proporcionou agora, que é o concurso que vai contratar mais 3 fiscais imediatamente. E pode chegar a mais 5, totalizando 10. Tá? Então, isso vai aumentar realmente o volume de fiscalização, a presença do conselho dentro das instituições fiscalizando. Mas uma coisa que a gente comenta, professor, no curso, que os principais fiscais da profissão são os próprios profissionais. Exatamente. O fiscal, ele vai fazer um frame, um momento da fiscalização, um momento que ele vai estar lá fiscalizando. Se ele for fiscalizar às 8 da manhã, se tiver alguma coisa irregular às 5 da tarde, o fiscal não vai estar lá de novo. Então, quem vai estar lá? São os profissionais que lá atuam. E muito se engana o dono de academia que acha que a denúncia vem de fora. A denúncia vem de dentro. Quem está lá dentro é que vê o que está acontecendo. Tá? Então, isso favorece muito. A gente aconselha, incentiva a denúncia, porque ela tem uma percepção diária. Todo dia ele está vendo alguma coisa acontecer, então ele consegue nos informar. E, obviamente, a gente pede ali elementos mínimos, né? Dia, horário. Não adianta você falar, está tendo coisa irregular na FAG. Tá, mas aonde na FAG? FAG é gigante. O que é? Que dia? Que horário? Então, mínimo. E de encontro a isso, professor, a gente tem um adendo, que é a fiscalização online. Tá? A página do CREF Novo Paraná, ela tem o perfil do CREF e tem um perfil à parte, que é o perfil da fiscalização, que é o @fiscalizacal_CREF9PR. Tá? Quem não segue, então, por favor, siga, @fiscalizacal, a fiscalização sentiu sem acento, _CREF9PR. Nessa página você vai ver tudo sobre fiscalização, tudo. Lá tem, inclusive, matérias toda semana de um caso de um agente de fiscalização que foi fiscalizar em algum local e aconteceu alguma coisa. É uma matéria ilustrativa, mas real, de uma fiscalização que aconteceu. A gente teria matérias para todos os dias, mas a gente coloca uma para dar esse caráter de orientação. E lá, professor, a gente consegue fazer a fiscalização online. Resolução 124, 2021, que foi atualizada, 117 2020, atualizada para o 124 2021. E ali está também nessa resolução prevendo como deve ser a atuação do profissional no ambiente não presencial, seja assíncrono ou assíncrono, e também prevendo a fiscalização online. Tá? Então, com esse embasamento, quando a gente detecta alguma atividade ilegal sendo praticada por alguma pessoa não habilitada, a gente gera já a autuação online
encaminha isso ao Ministério Público, e o Ministério Público tem recebido todas as nossas denúncias online. Inclusive, a gente é chamado para as audiências depois num processo criminal. Então, é importante deixar claro, ninguém é proibido de se filmar treinando e publicar. O que não pode é exercer a profissão. Orientações, dicas e tudo mais. E outra, o artigo 47 da Lei 3.688/41, que é de contravenções penais, ele prevê anunciar que exerce ou exercer atividade econômica sem cumprir os requisitos que a lei estabelece é crime. Ou seja, se na sua biografia do seu Instagram, por exemplo, está escrito personal trainer, você está anunciando que você exerce uma atividade que é profissional. Sim. Então, com isso, a gente consegue detectar e fazer as autuações. Então, é fundamental que, inclusive, por resolução 508 do CONFEF, prevê que é obrigatório o profissional de educação física fazer a sua identificação quando ele fala alguma coisa relacionada à educação física, seja ela de forma online ou presencial. Então, se a gente estiver divulgando no meu Instagram, por exemplo, que eu sou profissional de educação física, é minha obrigação colocar meu nome e meu número. Isso está previsto na resolução 508 do CONFEF. Tá? Às vezes o profissional não quer colocar o número dele e tal. Eu acho que é fundamental colocar porque você gera credibilidade. Se alguém for pesquisar, você vai ver, não, realmente ele é um profissional, está lá o registro dele. Tá? Então, isso é uma coisa nova na nossa profissão. Nas outras já existe há muito tempo, mas para nós se tornou obrigatório ano passado apenas. Sim, até algumas academias já estão colocando, né? O nome dos profissionais e o Sim, em painéis, número a de gente tem CREF visto isso. já, Sim. né, Isso é como fundamental, a outras, credibilidade. outras empresas, né, da saúde, né? Sim. Colocam. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês também. Com relação a estágio, eu passei por uma situação que me chamou muito a atenção. Um dono de uma rede de academias, que a gente sabe, não contrata estagiários, né? E eu perguntei para ele, mas por que não? Ele falou assim, não tenho tempo de ensinar. O estágio é muito importante, né? É um passo, uma fase extremamente importante para o aluno que está se formando em qualquer curso superior, né? Ou em qualquer fase da aprendizagem, o estágio é extremamente importante, a gente sabe disso. E por isso que eu perguntei, mas por que não? Ele falou, porque eu não tenho tempo de ensinar. Então, o estágio é um momento de aprendizado, né? E se a gente passar, eu acho que tem muitas perguntas no curso de RT na prática sobre o estágio, né? Se a gente passar a olhar o estágio de uma outra forma, que realmente o estágio é uma fase de aprendizado, e aí as academias ou a pessoa jurídica legalmente constituída e registrada no conselho, né, no nosso conselho, se eles passarem a entender o estágio de uma outra forma, pode melhorar ainda mais a formação superior, né? Por quê? Porque o profissional está ali em formação, né? Ele não está habilitado, mas ele está em formação. O estágio é previsto em lei, né? Ou seja, tem toda a parte legal para acontecer. Se a pessoa jurídica tem um plano de estágio, ou seja, um plano de ação para o estágio, onde o acadêmico, né, o formando, o graduando em educação física, vai chegar lá e vai aprender realmente, faz toda a diferença na vida profissional desse aluno, a academia passa a não ter, ou a pessoa jurídica passa a não ter mais problemas com relação ao conselho, né? E foi o que ele me disse, ele falou, viu, eu não tenho mais problema com o conselho, eu não tenho mais estagiário, porque eu não posso ensinar, eu não tenho tempo de ensinar. Queria que vocês falassem dessa visão, né, do estágio ser momento de aprendizado e não momento de trabalho para o acadêmico. A gente depende muito da rede comercial, né, para dar esse atendimento para, eu diria, para o estagiário, né? Tratar ele como estagiário de fato, né? É uma questão até ética, né? Eu acho que é número 13 lá, a ética da educação física, né? Você capacitar essa pessoa respeitando aí a sociedade, né, que está buscando teu trabalho, né? E muitas vezes vai acabar reclamando, né? Pô, mas aquele garoto, aquela garota não me atende bem. Sim, ela está lá para aprender, não está lá para fazer um trabalho de profissional, né? Então, eu acredito que esse empresário, ele, mais do que ter problema com o conselho, ele notou que ele teria que dar um atendimento de qualidade, certo? E você cobra por isso, né? Você paga um personal hoje e tal, você quer um profissional, você quer ser bem atendido, né? E o acadêmico, ele, naquela ansiedade de querer terminar a faculdade rapidamente e ser inserido no mercado de trabalho, acaba fazendo, copiando, mas sem necessariamente ter o conhecimento.
E isso, vamos dizer assim, eu sempre falo em sala de aula, falo, ó, gente, o estágio é importante, mas pense o seguinte, o estágio acaba. E daqui 4 anos, vocês terão um diploma, e esse diploma, só o diploma não vai abrir a porta para vocês. Vocês vão ter que demonstrar profissionalismo, conhecimento de causa, e serão responsáveis pelos atos de vocês. Né? Então, e outra coisa também, daí fica a cargo do Carlos responder, né? É a questão de quantos estagiários eu posso ter numa sala de academia, né? Eu sempre falo também, né, que não é gerido simplesmente pela regulamentação da educação física, né? Ele é genérico para todas as profissões, né? Quando eu falo, não, você pode ter até 12. Nossa, mas quantos? Sim, mas você tem que capacitar essas pessoas, tem que... É difícil isso? É muito difícil. Né? Até porque cada empresa tem uma metodologia, tem um formato de trabalho, né? Então, uma das coisas que nós fizemos também, Carlos, no nosso espaço, que confesso a você que eu acredito que nós finalizamos, não, que na verdade o manual de procedimento nunca acaba. Nunca está né? pronto. Né? Nunca está Não pronto. tem fim. Ele sempre vai sendo incrementado Atualizado. e assim vai melhorando. Nós tivemos o carinho, né, o cuidado de colocar até a sequência para ensinar Ótimo. esse acadêmico. Por quê? Né? No estágio, é uma forma da gente devolver também o que a gente aprendeu. Isso é um Exatamente. programa de Né? estágio, não Isso uma é um vaga de programa. estágio. Então, mostrar detalhes, chegar, né, visualizar, corrigir, dizer, olha, você está fazendo assim, mas, até porque o cara é novo, ele acredita que tudo que ele está fazendo é muito bom, né? Realmente é bom, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. E, principalmente, pode ser mais seguro. Será que, se você fizesse assim, não seria mais seguro? Colocar dúvidas na cabeça desse estagiário também, porque isso vai fazer com que ele seja um profissional melhor. Né? Eu acredito que esse é o nosso melhor e maior papel dentro de um espaço. Né? É o que nós estamos fazendo, mas não está fácil de contratar também. Não está fácil de contratar também. Né? Então, assim, eu vejo essa dificuldade, mas todos os que passam ali, sabe, nós tentamos receber da melhor maneira e os clientes também sabem dessas questões que o senhor, como bem colocou, o porquê ele está ali. Né? Ele não está ali só para carregar peso de um lado para o outro, não. Pelo contrário, ele está ali para aprender a ser um profissional quando receber a sua carteirinha do conselho, quando finalizar todo o seu estudo, ele já vai ter vivência na prática. Né? Isso vai deixá-lo melhor. Professor, realmente, estágio merece um capítulo à parte. Né? O estágio ele é pautado pela Lei Federal 11.788/2008, como o professor Alceu bem colocou, é uma lei genérica, serve para todas as áreas, inclusive da formação de ensino médio, e ela se aplica, então, também para a educação física. Né? E a gente, professor, infelizmente, no último ano, dados já fechados de 2024, 72% dos nossos casos de autuação de pessoa física envolveram estudantes de educação física, sejam acadêmicos ou estagiários. E que cabe a colocação, né? Acadêmica, todos aqueles que estão matriculados e frequentando, estagiários, aqueles que já possuem contrato de estágio. E nesse sentido, é importante esclarecer, às vezes, né, a gente comenta lá até no curso, o empresário quer fazer uma avaliação primeiro, um teste, quer ver se ele é bom, fazer uma experiência de uma semana com o estagiário. Veja, legalmente falando, isso não existe. Né? Não existe. O próprio estágio é a experiência. Tá? E ele não está lá para ser bom, ele está lá para aprender, como o professor colocou. Isso. Tá? Só que na prática a gente sabe que não é exatamente assim que funciona. Às vezes é colocado lá como mão de obra para atender mais, principalmente naqueles horários de pico. Tá? Infelizmente acaba acontecendo assim. Então, professor, no processo de estágio, ao longo da educação física, é bastante comum acontecer esse tipo de coisa. Mas é importante esclarecer. A lei determina que ele só pode fazer estágio na mesma empresa por 2 anos. Então, o empresário que contrata um estudante que está no primeiro ano, ele sabe que na metade do curso ele não vai poder manter ele. Isso está previsto em lei. Tá? Embora haja uma recomendação do MEC, do Ministério da Educação, que só se contrata a partir da segunda metade do curso, que daí daria de encontro os 2 anos do curso final, com a colação de grau, mas não é uma obrigação, é uma recomendação.
Então a gente vê que algumas faculdades permitem e outras não permitem. Tudo bem, o conselho não vai fiscalizar esse ditame, ele vai fiscalizar a intervenção profissional e o rito de estágio. Ou seja, numa fiscalização de estágio, o que a gente vai solicitar? O contrato de estágio, que conforme a lei ele diz que tem que estar adequado às questões, dentro da regularidade e condizente com a atividade que está sendo desempenhada. Então, no contrato de estágio, está dentro da carga horária prevista, que para ensino superior é de 6 horas dia, 30 horas semanais, máximo, não estabelecendo ser apenas uma empresa, pode ser em 2, 3. E se ele está condizente com a atividade que ele está desempenhando. Então, se eu chego para fiscalizar, o estagiário está na sala de musculação, no contrato dele tem que estar escrito que ele vai fazer estágio na musculação. Não posso pegar um contrato dizendo que é natação. Não vai estar condizente, vai estar infringindo a lei de estágio. Se eu bem me lembro, artigo 4º, item 2. Tá? Então, isso tem que estar previsto, tem que estar adequado com o contrato. Então, por isso que o estágio é fundamental. E outra, a gente até conversa assim, com os acadêmicos, a gente vai fazer falas em algumas faculdades, assim, o estagiário, normalmente, ele é o elo mais fraco da corrente. Entre empresário, estagiário, conselho, CIE, ou agência de estágio que seja, ou atuação, ele normalmente é o elo mais fraco. A empresa vai ser penalizada, a agência pode ser também, mas o estagiário é um processo criminal que ele vai responder. Tá? Então é muito grave, é muito sério esse momento de estágio. Ele é fundamental a importância para a formação acadêmica, mas ao mesmo tempo ele é muito grave quando ele é realizado de forma equivocada, de forma errada, de forma ilegal. E às vezes naquela ansiedade, né, a juventude, ele quer ultrapassar a barreira, já quer ser logo um profissional, um personal trainer, ele acaba entrando nessas situações. E aí começa já a sua vida profissional respondendo já um processo criminal, uma coisa que não é legal de acontecer. O responsável técnico de uma pessoa jurídica, quando se depara com uma situação de estágio irregular, qual é a responsabilidade que ele tem sobre isso? Total. Toda vez que tiver uma autuação de uma pessoa jurídica envolvendo qualquer atividade de estágio, o RT vai ser com certeza autuado. Com certeza ele vai ser responsabilizado, porque tudo que acontece lá dentro, o responsável técnico ele é diretamente responsabilizado. Então ele tem a obrigação de perceber uma situação de estágio irregular e comunicar ao proprietário da academia, ao proprietário da pessoa jurídica que ele é o responsável técnico, para que isso não permaneça acontecendo ou para que se evite situações irregulares. Eu comendo no curso assim, primeiro resolve, depois comunica. Porque às vezes entre comunicar e resolver o fiscal chegou. Entendi. É um tempo... Às vezes não é um tempo tão rápido. Então, por exemplo, viu que está errado, manda parar. Para o estágio, senta lá, não vem para a sala de musculação, estou dando exemplo da musculação, mas pode ser qualquer outra atividade. Primeiro resolve. O que está faltando? O contrato não tem termo aditivo, ele venceu, não precisa ser adicionado. Então, primeiro faz o termo aditivo, adiciona lá mais 6 meses, mais 1 ano, está pronto, está assinado, a faculdade assinou, a empresa contratante assinou, o estagiário assinou. Se tiver agência de estágio, que não é obrigatório, mas pode ter, assinou, ok, o contrato está pronto, volta a fazer estágio. Porque a gente vê isso às vezes, professor. Primeiro a pessoa começa a fazer estágio e depois vai buscar os documentos. Sim. E tem que ser o contrário. Primeiro documenta, depois começa o estágio. Até porque o documento de estágio é uma segurança para o estagiário. Lá está previsto, inclusive, seguro para o estagiário. Tá? Essa questão que você falou, primeiro resolve, depois comunica o proprietário. Isso leva à situação de autonomia, ou seja, o responsável técnico ele tem que ter autonomia. É isso que prevê a resolução. É um outro ponto de valorização da profissão também. Né? Se eu vou atuar como responsável técnico, eu tenho autonomia para responder tecnicamente e para solucionar os problemas de uma empresa que está registrada, que é da educação física ou que presta serviço com exercício físico, isso valoriza o trabalho do profissional. É esse o poder que o RT às vezes não percebe que ele tem. Inclusive, ele tem o poder sobre todos os profissionais que lá estão. É ele o detentor desse poder de verificar documento, de verificar se a atuação dele está correta, de verificar se, inclusive, a vestimenta dele está adequada, está previsto no Código de Ética isso. Sabe? Então, tudo isso é decorrência, sim, dessa resolução 477, que fala sobre o responsável técnico, e é fundamental que o RT tenha, por parte do proprietário da empresa, essa autonomia de trabalho. Lembro agora, professor, de um fato curioso, fiscalização de rotina, uma grande empresa em Curitiba, como tinha muita gente, realmente, muito personal trainer, a RT do local se predispôs a solicitar ela, o CREF dos profissionais, para não interferir muito na aula e tudo mais, cordialmente. Falei, perfeito. Um profissional não quis entregar para ela o CREF e veio me questionar por que ela estava pedindo CREF e não eu. Falei, bom, ela é sua RT, é sua obrigação entregar para ela. Está previsto no seu código de ética que você assinou. Tá? Então, ela estava fazendo uma cordialidade para comigo, poderia eu, ir em cada um por um, só que eu ia, de alguma forma,
atrapalhar um pouquinho a aula. E é isso que a gente não quer. A gente quer facilitar o trabalho dos profissionais, só verificar se realmente são habilitados. Que é o menos atrapalhar possível. Exatamente, é só verificar a habilitação. E aí, então, teve essa situação. E aí, todos entregaram para ela e a RT entregou para o fiscal a documentação. Então, foi simples. Até porque é bom deixar claro aqui, professor, a fiscalização só pode acontecer durante o exercício profissional. Sim. Então, às vezes, fala, no meio da minha aula? Sim, a gente só pode fiscalizar no meio da aula. É no meio. É no meio, não tem como. É Por durante isso que a atividade. A gente tenta ser o mais discreto possível, a gente solicita para alguém da empresa, às vezes, ajudar, fazer esse meio campo para não atrapalhar, mas a gente não consegue, legalmente falando, fiscalizar fora da atuação profissional. Até porque a gente fiscaliza a atuação profissional, a intervenção profissional. Tem que ser durante. Tem que ser durante. E tem muita importância, né? Um exemplo, vamos supor que o estagiário ele tem um acidente de trajeto e ele não finalizou ainda e já está... Não vai estar segurado. Não vai estar segurado. Olha Então, só. quer dizer, olha o pepino que o profissional E o já empresário também. arrumou para ti. Uma pergunta, se vocês me permitem, pro Carlos, em relação... tem um olhar diferente, especial, para clubes de esportes e lazer? Professor, legalmente falando, não muda nada. A atuação ela é prevista toda na legislação. Então, a lei que rege esses registros, né, 6839 de 80, ou a 14035 de 2003, uma lei estadual do Paraná, ela versa sobre todos os aspectos indiscriminadamente. Então, ela não faz essa diferenciação entre clubes, academias, estúdios, clínicas, A minha hospitais. pergunta, ela entra nesse sentido porque um clube, ele rege várias modalidades. Sim. Né, várias modalidades. E, às vezes, na necessidade, né, principalmente para participar do curso. Né, porque o clube, geralmente, tem muitas trocas. Nesse sentido, o que os clubes têm feito, professor? Eles estão elencando um RT para cada modalidade. Perfeito. E aí, e até uma coisa curiosa, porque, assim, e até natural, compreensível, normalmente as pessoas não querem se responsabilizar pelo aquilo que elas não estão vendo. Até mesmo em academias, a gente tem visto academias colocando um RT no período da manhã, um RT no período da tarde e um RT no período da noite, que é justamente nós fizemos o comercial. Que é justamente o período onde esses profissionais estão na empresa. Perfeito. E até é fácil de compreensão isso, né? Vocês vai justificar, você está responsável naquele período que eu estou lá. Mais uma Fora daquele segurança para horário. o profissional. E é Exatamente. importante saber também que, mesmo que você não esteja, você é responsável. Sim. Às vezes o cara, mas eu não estava. Não, mas você é responsável. Você é responsável de Você é período responsável integral. técnico. né? Inclusive, firmou o compromisso de ser responsável técnico. Sim, E nada mais cobrando um básico bem feito. exato. Um básico bem feito. Exatamente. Sabendo o básico, já... Falando em básico, eu falo isso no curso. Se eu pudesse dar a última dica assim na saída do curso, eu falo. Você que é RT, vai chegar amanhã, segunda-feira, faz a primeira coisa. Pega o CREF de todo mundo, olha atrás da cédula, vê a habilitação dele, se está bacharel realmente, ou licenciado / bacharel, ou provisionado em alguma área. Vê a validade da cédula. Fez isso, está todo mundo ok? Vai para o estágio. Pega o contrato de todos os estagiários. Está dentro da validade? Está dentro do que está adequado conforme está escrito? Se está escrito natação, o estágio dele está na natação? Quem é o professor que está junto com ele? Faz Ele o está checklist. ficando sozinho? Não, ele não está sozinho. Foi Tá pronto. assinado pelo... Está resolvido. É simples. Conferir esses dois documentos e a atuação deles, está resolvido. Olha, eu confesso que eu quebrei a cabeça nessa última contratação, mas no final eu pude perceber a importância de estar descrito bem certinho, Tem que a tá. função do estagiário, e aí voltava, ó, tá faltando isso. Então, quer dizer, isso é crescimento. Sim. Né? Isso é crescimento. Eles estão preocupados com todos os lados. E é um risco trabalhista, professor. A gente vê isso escrito propriamente na legislação. Na lei de estágio, ela prevê isso. Se você descumprir um dos itens, isso já encara como uma questão trabalhista. Todo acervo Perfeito. trabalhista ele é devido ao estagiário, caso aquele contrato de estágio não seja Aquele seguido estágio que à tem risca. lá, no máximo 6 horas diárias. E ele fica 8. Já incorre a questão trabalhista. Entende? Já incorre. Encaminhando para o final, suas considerações finais, perguntas, enfim. Não, eu só tenho a agradecer aqui e dizer que queremos mais profissionais, né? Nessa busca pela nossa qualificação, pela nossa valorização dentro da sociedade, que eu acho que é muito importante. Mesmo as pessoas, quando não gostam muito de falar, né, do conselho e tal, mas se aproximem. Busquem esse conhecimento, vale muito a pena. Muitas pessoas já mudaram a sua forma de pensar com relação ao conselho, né?
E o fiscal, ele está ali para assegurar que a gente faça a coisa certa. Só fiscalizar? Mas ele está fiscalizando para que as pessoas que não estão habilitadas não trabalhem. Se você está habilitado, não tem por que receber mal o fiscal ou um representante do conselho, certo? Ele está ali para realmente valorizar a profissão. Obrigado, professor Edson. Eu amo educação física, eu amo o curso que eu escolhi, né, há mais de 20 anos atrás. E tenho certeza, eu vou entregar o meu melhor, né, para que os profissionais saibam respeitar e olhar para o CREF com um olhar diferente, com um olhar de respeito, com um olhar de que é um conselho que está do lado do profissional, né, que ele quer que ele seja cada vez mais técnico e principalmente cada vez mais ético, né, em todas as suas ações do dia a dia. Essa é a maior luta, né, de um conselho. Mas eu agradeço o espaço, né, agradeço a FAG. É sempre muito bom estar aqui, né, nessa faculdade que eu me formei, que eu fiz a especialização, que eu dei aula, e sempre muito bom estar na FAG. A FAG é uma grande parceira do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, né? Carlos, suas considerações finais? Professor, eu queria encerrar aqui fazendo um convite. Tá? Vou até olhar para a câmera. Convidar você que é contra o CREF. Você que por algum motivo tem alguma questão que te faz ser contrário ao conselho. Veja, o conselho mudou. É um conselho moderno, um conselho com outra visão, é um conselho que tem a intenção de proximidade com o profissional. Tá? A profissão não vai crescer se a gente ficar distanciado do profissional, pelo contrário, a gente precisa dos profissionais juntos com o conselho. Tá? E o conselho tem essa característica agora, de trazer os profissionais para dentro do conselho. A profissão é formada por todos nós somos profissionais de educação física. As críticas que vocês têm também foi a nossa crítica antes da gente estar no conselho. Tá? Então eu quero deixar claro, professor, a equipe de fiscalização está comprometida em fazer o melhor trabalho possível para coibir o exercício legal da profissão e favorecer os profissionais de verdade, os profissionais que estudaram, que se capacitaram, que se habilitaram e que trabalham duro todo dia, amando a profissão que escolheram, que nós escolhemos, mas ele tem que ser respeitado. E a equipe de fiscalização está pronta, preparada e compromissada com isso, para defender os bons profissionais, defender as boas empresas. Foi bom. A gente tem que fazer isso, é nossa missão, defender os bons profissionais, defender a nossa profissão, porque ela não é feita só pelo CREF. Tem sindicato, tem associações, tem faculdades, tem a organização das empresas, mas é nosso dever institucional fiscalizar. E pode ter certeza, o CREF vai manter a fiscalização e vai aumentar a fiscalização com esse compromisso firmado, que foi uma determinação aqui, vou confessar, do professor Gustavo, que é o nosso presidente. Na primeira reunião ele falou, cara, eu preciso de um compromisso, eu preciso da fiscalização totalmente atuante, compromissada, para que a gente tenha um cenário diferente no Paraná. E esse compromisso vem sendo cumprido, os dados estão aí que está disponível no site para todo mundo ver a evolução que a fiscalização teve nos últimos 3, 4 anos. O Carlos, de 2022 para cá, mais de 20 cursos de atualização para os agentes de fiscalização? Foram 24 cursos. Março agora a gente vai para 25 e a previsão é de aumentar, porque um fiscal bem capacitado, treinado, ele desempenha melhor a função e trabalha melhor. Esse é o compromisso. Obrigado. Importante a gente destacar, né, que a fiscalização acontece, ou seja, todas as funções do conselho acontecem por conta da fiscalização, né? Então, é nosso carro, né, nossa função principal, registrar e fiscalizar, e a gente vem fazendo isso, né, mas a nossa função de levar essa informação a mais registrados, a todos os cantos do Paraná, é fundamental. Então, como o Carlos fez o convite, eu queria deixar também todos os profissionais que tenham dúvidas sobre a responsabilidade técnica, participem desses cursos RT na prática, porque é fundamental você esclarecer suas dúvidas em loco, no dia do curso, com o diretor de fiscalização, com o palestrante, né, com algum representante do conselho, conselheiros, enfim. É importante você não ter dúvida na sua atuação profissional. E para isso, tem que participar, tem que estar junto com a gente e tem que ficar atento aos eventos de capacitação técnica. O próximo é dia 15 em Londrina. Próximo, dia 15 de março, em Londrina. É uma grande região, tem mais de 3.200 profissionais só na cidade de Londrina. Então, a gente convoca vocês a participarem, a se interessarem e a gente vai produzir mais conteúdos para ficar disponível na nossa plataforma, seja aplicativo, seja canais, sites,
porque realmente a gente precisa levar mais informação para o profissional. E é claro, o profissional precisa querer buscar mais informação. Então você está convidado a participar do evento de capacitação RT na prática. Seja na sua região, seja numa região próxima, mas participe, porque é importante esclarecer todas as suas dúvidas para a gente trabalhar melhor. Muito obrigado a todos, obrigado ao seu, obrigado Edson, Carlos. Obrigado, professor. Então, importante destacar que o Conselho está empenhado em levar informação para o nosso registrado.